Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Então já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera. E tudo está sendo feito e é evidente. Escozito, deixa eu só ver aqui. Agora foi. Esse sabe, é malandro. Esse aqui é de puxar a chavinha para cima. O Pedro estava falando da grandiosidade de uma final. A gente pode medir essa grandiosidade pelo que aconteceu em termos de respeito dentro de campo. Né? O Flamengo costuma atacar os seus adversários sem pensar muito, marcar saída de bola, dar bote lá em cima e tal. Em alguns momentos o Palmeiras fez isso, tirou um pouco o conforto do time do Flamengo. O Flamengo teve que quebrar a bola, teve que sair com a bola longa, né? A bola para brigar pela chamada segunda bola, briga aqui em cima, depois a bola que sobrar, e aí fica aquela briga o tempo todo. Claro que o Felipe Luiz, eu tinha uma certa dificuldade, e agora escutando o presidente do Flamengo, consigo analisar de uma outra forma. Eu não acho que o treinador tenha que chegar no momento de uma decisão de campeonato para se provar se fica ou não como técnico. Eu acho que a trajetória dele como treinador do Flamengo já é o suficiente para lhe dar a condição de renovação de contrato. Sim. Não precisava desse último jogo, na minha avaliação. Mas se foi assim que foi avaliado pela direção do Flamengo, tudo bem, é uma possibilidade. Porque se o Felipe não continuar no Flamengo, ele vai para o futebol europeu. Não pode ainda, não pode. Não tem licença, não tem tempo de trabalho para ele. Daqui a pouco arruma. Não tem essa condição de que espera, olha, não tem. Ele não tem nenhum pesadelo para seguir como treinador. Nenhum pesadelo, nenhuma dificuldade. Agora, é claro que a disputa da Libertadores da América, uma partida como essa, o goleiro do Flamengo não sujou a roupa. O Rossi realmente... O goleiro do Flamengo foi cair numa bola que foi espirrada e ele caiu para dizer que caiu e pegou a bola. Porque se ele deixa a bola sair, era da mesma forma, não tinha problema nenhum. O time do Palmeiras não incomodou o Flamengo. E aí fala muito sobre o Flamengo. É isso. Do comportamento do time, de como o Flamengo adotou a postura para impedir as ações, como disse o Felipe na entrevista, para impedir que a profundidade acontecesse pelo time do Palmeiras. A gente viu alguns jogadores do Palmeiras abaixo do que eles podem jogar. Ao contrário, a gente viu um Varela jogando com uma sobriedade. O Varela sobrou. O Varela não perdeu uma bola sequer. Os zagueiros do Flamengo não perderam nenhuma bola. Zero. Falta de atenção? Nenhuma. Zero falta de atenção. O Murilo já teve lá 3 vacilos na saída de bola, proporcionando contra-ataques até perigosos para a equipe do Flamengo. Então, significa dizer, no meu entendimento, ganhou o melhor. Aquele que eu falava que tinha 60-40 de possibilidade de ganhar a Libertadores da América, confirmou isso dentro de campo. Por quê? Porque o Flamengo tem um time incomparável. Além de ser um time incomparável, um elenco que dá alternativas para o treinador de mudar a configuração de jogo ao longo do jogo. E foi o que a gente viu. Então os méritos do Flamengo são inegáveis. Não dá para discutir a respeito de que, olha, o Palmeiras lutou, o Palmeiras foi valente, o Palmeiras brigou. O que o Palmeiras não teve foi qualidade para superar o adversário. E aí depois a gente pode discutir das necessidades que o Palmeiras tem, já pensando na próxima temporada. Inclusive o Abel já foi questionado sobre isso, até com uso de jovens e tal, etc. Respondeu sobre isso. A gente vai destrinchar esse assunto também aqui durante o nosso Linha de Passe. Certo, Paulo Calçade, foi um Flamengo hoje superior, que com esse 1-0 aí prova realmente, coloca uma cereja no bolo, né, Calçade, numa temporada aí realmente que foi sensacional. Saiu da Copa do Brasil, é verdade, mas... Tudo bem, boa noite, William, Calçade, Pascoalzinho, Pedro e todo mundo em casa. Pois é, acho que primeiro assim, a gente tem que dimensionar o que é esse título. É um Flamengo que vem vencendo muitos títulos, se a gente pegar só a última década, mas na minha visão esse é o título maior. É o título mais importante por uma série de questões. Nem acho que dê para tratar o título como a consolidação. Acho que a consolidação do Flamengo já existe, já estava aí. Então não é que este título consolida um trabalho. A consolidação do Flamengo está aí, como acho que a do Palmeiras também. São dois clubes muito consolidados, mas é o mais importante de todos, na minha visão, porque, bom, primeiro que é o da Libertadores, né? Quer dizer, é o maior que você pode conquistar. Depois, pelo que ele significa, a volta, né, o troco na final de 2021,
o enfrentamento dos dois melhores times do continente, que acho que não se discute isso. Hoje são dois times que trabalham muito bem estruturados, com muito dinheiro, que chegam à decisão. E aí, claro que a final fica maior no momento que isso acontece. E por fim, e talvez até mais importante, aí sim, a consolidação de uma história na Libertadores. Ser tetra, se tornar de uma hora para outra o melhor clube brasileiro na Libertadores é um feito e tanto. E isso acho que não se discute. Então, acho que o tamanho do título é enorme, é o maior de todos os títulos que o Flamengo conquistou, e foram muitos títulos nessa última década, para ficar nesse intervalo aí. Então, acho que antes até de falar do jogo, é legal olhar para isso, né? Para o que foi este feito e por que o feito tem esse tamanho. E acho que foi um título muito emocionante, né? E talvez a emoção, claro que qualquer final é emocionante em 90 ou 120 minutos. Essa pode não ter sido a final mais bem jogada da história da Libertadores, certamente não foi. Mas aí a gente lembra, né, do que fizeram com estes dois times na reta final de temporada, do que a CBF faz com esses times, a dificuldade física que o Flamengo vinha enfrentando, assim como o Palmeiras, era muito clara, né, e o Flamengo encaminhou o título brasileiro, que está muito, muito perto de acontecer, e conquistou agora o título da Libertadores. Então, até por tudo que tem se exigido dessas equipes, eu acho que era absolutamente normal que os dois times tivessem até talvez precauções maiores do que ambições de sair atacando, marcando alto, jogando como um louco. A gente sabia que se o jogo tivesse 120 minutos ia exigir demais fisicamente dessas equipes. E só para encerrar, acho que assim, o Felipe Luiz, é legal a gente falar do Felipe Luiz, porque na hora que o cara perde um jogo pro Bahia, a hora que o cara perde um jogo pro Fortaleza... O estagiário Felipe Luiz? O estagiário Felipe Luiz, o Fluminense, né? Então, assim, é legal assim, que os técnicos bons, e o Felipe Luiz é um grande técnico, se consolidem, porque a gente sabe o quanto esse crédito no futebol brasileiro é importante para os treinadores. O Abel é a prova disso, né? Quer dizer, ainda que xingado mesmo depois de 5 anos e tudo mais, ele está aí, ele continua aí, não conquistou nenhum título nesta temporada e vai continuar aí muito pelo crédito e pela história que ele tem. E é legal que o Felipe Luiz, com 1 ano e pouco no comando do clube, já tem 3 títulos, se consolida e coloca o crédito nas costas para, acho que, não ser chamado de estagiário, pelo menos, na hora em que um ou outro tropeço acontecer, e os tropeços acontecem, evidentemente, ainda mais num calendário como o do Brasil. E aquela Supercopa de Lambuja ali ainda, né? Copa do Brasil, Supercopa, brasileiro iminente, e agora Libertadores. Podemos falar em 4 já com esse brasileiro? Ainda sim, se você quiser colocar o Carioca também, já são 5. Pascoalzinho, então, né? Na conta, já tem melhor brasileiro. jogar. Não. Por isso eu queria te ouvir. Eu sempre acho que é bom. Acho que é sempre. Mas falta um. Tem falta, tem que jogar. Tem uma diferença ali. Matemática, né? Matemática. Tem conta para fazer? Não está definido, o número não está definido, então sempre tem essa possibilidade. Então, é melhor jogar. Tem 2 chances. Tem uma coisa, né? A gente não sabe como é que esses caras vão chegar na quarta. É quarta-feira o jogo, gente. Eles vão chegar amanhã no Rio de Janeiro. Amanhã tem festa. E aí, amanhã... Saiu aqui já o itinerário. Hoje já tem, já não tem uma festinha por aqui hoje, não? Hoje tem uma festinha aqui no hotel, até para informar, porque são 8h30 local aqui em Lima. O Flamengo só decola daqui a 6 horas. Então o time vai aqui para um ambiente reservado lá do hotel onde está hospedado, em Miraflores. Tem festa, tem comemoração, como foi em outras cidades que o Flamengo foi campeão. Decola 2h30 da manhã daqui de Lima. Chega 9h30 da manhã de Brasília, Rio de Janeiro, Aeroporto Galeão. E aí vai ali pela 1º de março, quem conhece o Rio de Janeiro, a festa, o trio elétrico que o Felipe Luiz menciona na coletiva, que ele quer conhecer, quer conviver agora como treinador, ele quer essa experiência do trio elétrico. Pela 1º de março, festa amanhã, domingo, pelas ruas do centro do Rio. E assim, isso é bizarro também, né? Porque assim, depois deste título, depois dessa conquista, eles tinham que ter o direito de passar uma semana comemorando, fazendo alegria. festa, bebendo no trio elétrico. Quer dizer, eles tinham que ter o direito de relaxar completamente, de ficar completamente à vontade. E bem ou mal, por mais que eles estejam preparando a comemoração, como tem que acontecer,
Pô, na quarta-feira os caras têm que jogar de novo. Tem que confirmar um pontinho. Tem que jogar, como diria o nosso Pascoalito. É melhor jogar. É melhor jogar, é isso. O pessoal levou a rede novinha, chegou essa semana, levaram toda, picaram toda a rede. Não tem problema. Mas tudo bem, faz parte não vai ter dificuldade. Faz parte da comemoração também, mas, gente, o Flamengo chega a uma conquista que se justifica pela qualidade do time, pela qualidade do elenco, que se justifica pelo conhecimento do Felipe, do elenco que ele tem nas mãos. Você pode dizer, o Felipe teve algumas dificuldades, teve dificuldades de relacionamento, sim, isso é normal. Isso é normal num grupo tão grande como tem o Flamengo, né? Mas se ele pudesse contar com o Pedro, ele não colocaria o Pedro para jogar? É óbvio que sim. Claro que sim. A gente viu, o Arrascaeta outra vez saiu na metade do segundo tempo. Outra vez entra o Cebolinha na ponta esquerda, que dá um pouco mais de consistência até na marcação do que próprio. Algumas peças que chegam a 3 peças que o Palmeiras tem que começar a pensar para contratar. O Palmeiras não tem um reserva sequer para o centroavante. O Palmeiras não tem... O Aníbal Moreno está mal. O Palmeiras não tem outro volante de marcação. Tem que usar um terceiro zagueiro que faça o trabalho de marcação. Aliás, o Bruno Fux fez um bom jogo. Sim. Fez um bom jogo. Tem que usar um terceiro zagueiro de marcação. Todas as vezes que o Palmeiras precisa de uma explosão pelo lado do campo, não teve. Está faltando um jogador como esse. Aí eu posso citar articulação, posso citar posicionamento, mas aí só ficar nesses assim que são os mais explícitos nesse momento. Fala, Jean. Não, eu queria só falar, assim, voltando para o Flamengo em relação ao elenco, a diferença que um grande elenco faz, e eu até acho assim, eu acho que o Palmeiras também tem um grande elenco, tá? Nem é isso, mas... como são as coisas no futebol, né? Porque é certo que o Léo Ortiz jogaria esta partida se ele estivesse 100% fisicamente. Léo Ortiz e Léo Pereira fariam a dupla de zaga do Flamengo. O Danilo é jogador que tem sido convocado pelo Ancelotti para a seleção brasileira. Sim. E o Danilo, no fim das contas, mas o que eu queria destacar do Danilo é que o Danilo foi o nome do jogo. Eu até acho que assim, a atuação do Varela foi gigante, né? O Varela... que também é curioso, né? Porque o Varela, isso é mérito do Felipe Luiz, porque o Varela não estava na escala ali, né, de laterais e tudo mais, antes da saída do Wesley, não era o cara que... O Varela não é com a bola no pé, o Varela deu um nó na direita ali do Abel, o que o Abel pensou. Exato. Pra mim ele deu um nó porque... Cara, mas ele fez uma atuação muito acima da média dele, né? É o Varela com o Carrascal. Quando juntava os dois pela beirada direita, o Piquerez não sabia se ele esticava, se tinha alguém para cobrir, se ele ficava, se deixava o Varela subir. Então, assim, deu um nozinho por ali, para além do lado técnico do Varela com bola também. Dos 90 minutos, né, o Varela fez uma partida gigante, mas o Danilo acaba sendo, né, ainda que uma escalação... que não seria a primeira opção do Felipe, acaba resolvendo o jogo porque ele faz o gol. E é ele quem chega na bola, que talvez tenha sido a única chance realmente clara do Palmeiras no jogo. É ele quem chega ali para travar o chute do Vitor Roque, né? E eu acho que assim, ainda que a bola não bateu nele, tem muita gente discutindo isso. Não, bate claramente. A imagem, eu acho que o Calço estava na transmissão, pode falar melhor, que a gente estava aqui e a gente esperava um replay só aqui. Mas a imagem de frente, assim, pro gol do Rossi, é muito claro que o Danilo chega. Não, ele até comemora ou é celebrado por alguém. Então, o Rossi celebra. O tamanho do Danilo na partida, né? Sim. Porque ele faz o gol do título e ele impede a principal chance do Palmeiras no jogo. E aí a coisa que o Pascoal estava falando, assim, o elenco é um elenco realmente incomparável, é isso? Incomparável. O Abel falou sobre isso na coletiva, eu acho que tem uma diferença aí. Tem um time para ser trabalhado. O nível de trabalho do Palmeiras não está no nível do Flamengo. Porque os caras que chegaram no Flamengo, chegaram prontos. Você pega um Jorginho. Quem que você, entendeu? Você coloca o Jorginho na equipe e você coloca o Emiliano Martinez. Não estou dizendo que o Emiliano é do nível do Jorginho. É outro tipo de jogador. Porém, é um Palmeiras que precisa ser trabalhado, desenvolvido. E o Palmeiras não Mas está você acha que tem a ver com a idade, Calçade? Porque assim, só para te dar um dado, e o Abel falou disso antes, né, do jogo, até acho que ele falava sobre a experiência dos jogadores do Flamengo. Sim. A média de idade do Flamengo, os 11 iniciais, 30,9.
a média de idade do Palmeiras 26,2. Mas quando ele fala isso tem de a ver com consolidação, tem a ver com experiência? Eu acho que são duas coisas para devolver pro Calça. Eu acho que o Calça fala muito de desenvolver e acho que o trabalho com bola falta hoje. A experiência do Flamengo, para mim, tem muito a ver com esse lance que a gente viu do Danilo travando, do Alexandro final de jogo. Eles sobem essa média consideravelmente. O Jorginho, quando vem, já vem jogando, ele não é uma criança. Então, assim, eu acho que é muito perfil, acho que é por aí também, né, Calça? Eu acho que foi isso na coletiva, né, Calçado? Eu vejo o exemplo do Flaco, que não foi bem hoje. O Flaco demorou um tempão, cara, para ser um jogador 2 anos. com alguma relevância no Palmeiras. Aí você tem Facundo Torres, você tem o Sousa, e eu não estou garantindo que eles vão arrebentar. Apenas que, pelas palavras do treinador e por aquilo que a gente vê, havia dentro de campo um nível de desenvolvimento de equipe totalmente diferente. Porque o Flamengo foi o Flamengo. O Flamengo foi com Pulgar e Jorginho, Arrascaeta. É alguma novidade? Não. O Carrascal fazendo um trabalho do lado para dentro, com o Lino, depois Cebolinha, Bruno Henrique. Não havia no Flamengo nenhuma novidade. Novidade porque muita gente vai chamar de invenção, eu não gosto de tratar dessa forma. Não havia uma mudança tática para suprir algum problema, assim, algum defeito, para esconder ou encontrar uma solução. O Palmeiras joga no meio de campo com o Veiga e o Alan, com um primeiro volante que é um meia. Então, sim, tinha que funcionar maravilhosamente bem. E o que faz e isso não funcionou. E o que faz o Flamengo? Eu acho que foi até um defeito do Flamengo. Flamengo, muito preocupado com a linha de 5 defensores do Palmeiras, o Carrascal naturalmente vinha para dentro e o Murilo acompanhava o Carrascal. Tinha Murilo acompanhando o Carrascal, o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Samuel Lino. O Piquerez, naturalmente, se você vendo que essa conta não está batendo, o Piquerez ficava muito próximo dos zagueiros, do Murilo. Era a hora do Varela subir e o Felipe Luiz pedindo pro Varela. Aí o Varela começa o segundo tempo lá na frente. Por quê? O espaço era dele. E ele não precisava ficar ao lado subir muito e ser a referência para o Piquerez. Porque aí o Piquerez fica entre o Murilo e ele. Ele recebendo a bola no meio de campo, ele poderia progredir, porque o Piquerez já estava lá dentro. E ele tem que mexer o Vitor Roque até para compensar e ele o cara na frente. Aí no segundo tempo, como é que ele volta? Ele tinha os 3, ele tinha a linha de 5, os 3 e os 2 atacantes. Ele puxa o Vitor Roque para a esquerda para fazer um 5-4-1, isso o Abel, olhando pelo lado do Palmeiras, que era para tentar barrar o Flamengo. E onde eu acho que o Flamengo pecou ao se preocupar muito com a linha de 5 e jogar todo mundo lá dentro, o Flamengo perdeu aquilo que ele tem talvez de melhor, que é chegar construindo. Então, o passe do Arrascaeta hoje não existiu. Não funcionou. Aquele passe de profundidade. Até que o Arrascaeta não teve uma grande atuação hoje. Não existiu, por quê? Porque ele estava em cima da linha, enfiado lá dentro. Sim. E houve uma modificação. Ao longo do jogo, a gente tem a perspectiva de quando está analisando a partida, mesmo que não esteja na transmissão, né? A gente vê, o Arrascaeta começa por dentro, e ele passa para ser um ponta pela esquerda. Não funciona. Aí o Carrascal vem por dentro, que é o que o Calçade falou da bagunça, que tenta causar na linha o Murilo, começa a perder as referências dele. Aí começa a trazer o Carrascal para o lado direito, depois traz o Samuel Lino, ele vai tentando arrumar Tenta bagunçar. Tenta trocar. Uma bagunça consciente, porque ele começa, todo mundo sabe que o Palmeiras encaixa. Então você mexe. Aí ele começa a perder as referências, é o que o Calçade falou. Para mim, o nome desse movimento todo, eu ia brincar até quando falou da substituição do Arrascaeta, é o Carrascal. Você estava numa boa porque o Carrascal estava em campo quando o Arrascaeta sai. O que o Carrascal começa a aparecer, onde geralmente o Arrascaeta aparece e começa a tirar as referências, a gente debatia aqui ontem, eu tinha dúvida se era o Gustavo Gomes, falei com o Jean com 2 minutos de jogo, falei, tô curioso, o Gustavo não está exatamente encaixando no Arrascaeta. O que ele começa a bagunçar para gerar esse desencaixe, e principalmente o Carrascal começa a trazer o Murilo, e isso mexe com a cabeça do jogador. O Murilo começou a perder, ele não sabia onde estava correndo. Ele erra, não estou dizendo que é por isso, mas ele começou a ficar sem essa noção de campo. O Murilo não estava bem no jogo também, né? Acho que desde o começo, errando muito passe. Não, mas acho que até na saída de bola, o Murilo me pareceu talvez dos jogadores em campo o mais nervoso, porque ali ele errou passes que ele nem costuma errar. Então, assim, eu só queria, assim, só para encerrar em relação ao Danilo, porque o Danilo é um nome que, por não ser titular do Flamengo, em alguns dos chamados recentes do Carlo Ancelotti, foi contestado por muita gente. E eu acho que, assim, um jogo como o de hoje, né, que é um jogo, não vou dizer com o peso de uma Copa do Mundo,
com isso. Tem muito a ver. Gustavo Gomes, porque o Gustavo Gomes ele precisa ser falado hoje, apesar da perda do título e da taça que ele não levantou. É verdade. É uma atuação assim, partidaça. sabe, a gente poderia estar colocando aqui Danilo, proteção de área, Alexandro e Gustavo Gomes, até o Gustavo Gomes talvez num patamarzinho acima, porque o Danilo teve o gol, mas o Gustavo Gomes ali na proteção. Então, esses jogadores que muita gente olha e fala, mas que o Ancelotti tá aqui? O Ancelotti não tem lateral, ele não tem a lista definida dos laterais, ele pensa então que se ele não tem dois caras ali voando, se ele não tem o Marcelo e o Roberto Carlos para levar, ele precisa entender como é que ele forma esse grupo dentro que ele pensa de... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um post trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo pós-jogo. Flamengo venceu o Palmeiras por 1-0 e se tornou o primeiro tetracampeão da Copa Conmebol de um time brasileiro. O Flamengo é tetracampeão. Pode comemorar, nação. Deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal.